Churrasco de 20 pessoas. Quando a Nora e sua mãe trouxeram potes cheios de surpresas incríveis. Aquele sábado ensolarado prometia ser inesquecível. Leandro, um trabalhador rural de 35 anos, sentia seu coração bater acelerado enquanto organizava as cadeiras no quintal da casa simples que habitava. O aroma delicioso de carne na grelha pairava no ar, misturando-se com o perfume das flores de jasmim e o doce cheiro das frutas das árvores ao redor. Era um dia de celebração, e ele estava ansioso para dividir essa alegria com os amigos e familiares. Mas havia algo pairando no ar, algo que deixava todos os presentes tensos. Dona Zilda, sua mãe, uma mulher forte e protetora, sempre olhava com desconfiança sua nova nora, Ana. Para Zilda, Ana era uma intrusa que vinha de uma família rica e que parecia distante de suas raízes simples. Desde que Leandro apresentou Ana, os dois mundos pareciam estar em um impasse. O que deveria ser um churrasco de celebração estava carregado de uma expectativa negativa. Então, quando Ana chegou, trazendo potes cobertos e um sorriso radiante, a atmosfera ficou eletricamente carregada. Todos a receberam com alegria, mas o olhar de Zilda não deixava espaço para dúvidas. Estava desconfiada. Ao abrir os potes, Ana revelou uma seleção de pratos que promoveu um silêncio instantâneo. Todos se viraram para Dona Zilda, quase esperando que ela recusasse aquela oferta. Com um leve resmungo e sua habitual resistência, Zilda concordou em experimentar. Os olhos de Leandro se iluminaram ao ver sua mãe hesitar. Cada prato apresentava uma história, contando sobre suas avós, suas tradições. O arroz com pequi, a lasanha de berinjela e o farofão mexiam com as memórias do passado. E enquanto todos experimentavam, a tensão começava a se dissolver, como num laboratório alquímico. A comida de Ana trazia a riqueza de sua herança numa simbiose que, o tijolo da tradição se misturando a uma nova construção. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Inevitavelmente, Zilda não conseguia segurar a curiosidade e começou a fazer perguntas. A vida de Ana, o jeito que sua família cozinhava e os desafios que enfrentaram. Sentou-se, um pouco melhor, percebendo que, apesar das diferenças, havia carinho em cada pedaço de comida. Com o passar das horas, enquanto a carne assava na brasa e a conversa esquentava, Zilda se viu sorrindo timidamente. Seus olhos, que antes estavam repletos de desconfiança, agora brilhavam com um misto de curiosidade, talvez, um leve afeto por aquela jovem que, mesmo que de um mundo diferente, aparentava verdadeiros sentimentos por seu filho. Mas antes que a tensão pudesse se dissipar completamente, a voz de Zilda irrompeu. Essas receitas parecem tão inusitadas. Essa mistura de sabores não combina com nossa tradição. O silêncio sepulcral caiu sobre o quintal, e Leandro sentiu o peso do momento, como se o tempo tivesse parado. O que viria a seguir? A aceitação, o perdão, ou um novo entendimento que pudesse mudar suas vidas para sempre? A resposta estava no ar, pairando entre eles, enquanto o sol se punha lentamente no horizonte. O olhar de Leandro se alternava entre Ana e sua mãe, como se estivesse esperando que uma delas quebrasse o silêncio constrangedor. A tensão parecia aumentar a cada segundo, tornando o ambiente pesado e carregado de expectativa. Os convidados, antes animados, agora trocavam olhares nervosos, sem saber como agir. O cheiro da carne queimando na grelha competia com a ansiedade que emergia o quintal. Zilda, sem recuar, olhou profundamente nos olhos de Ana. Você realmente acredita que esse jeito de cozinhar é adequado para nossa família? Sua voz soou firme, mas havia uma fraqueza implícita, como se sua coragem estivesse prestes a desmoronar. Ana, segurando o prato de lasanha de berinjela, respirou fundo. Leandro podia ver sua mão tremer levemente. Eu só quis trazer um pedaço da minha história, Dona Zilda. Um pouco do que eu aprendi com minha avó. A sinceridade na voz de Ana era palpável. Ela não estava ali apenas para cozinhar, mas para construir pontes. O coração de Leandro batia forte. Ele sabia que o que estava em jogo era mais do que apenas um jantar. Era uma oportunidade para dois mundos diferentes se unirem. Mãe, ele interveio, colocando a mão no ombro de Zilda. A Ana não é minha nora apenas pelo sobrenome. Ela faz parte de mim. E cada prato que ela trouxe carrega amor e cuidado. Zilda hesitou, seu olhar se suavizando por um momento.
Ela observou Ana que, mesmo diante da pressão, mantinha a postura ereta, como se tivesse um peso a carregar nas costas, mas não se deixava abalar. Ela finalmente deu um passo à frente, aproximando-se de sua mãe. Eu nunca quis menosprezar suas tradições. Meu desejo é misturar nossas histórias, criar algo novo. Juntos. A atmosfera começou a mudar. Leandro sentiu um fio de esperança conectar a energia entre as duas mulheres que amava. Zilda olhou para os pratos sobre a mesa, a lasanha brilhando sob a luz do pôr do sol, como se estivesse convidando-a a experimentar. Após uma pausa que parecia eterna, Zilda pegou a colher e serviu-se de uma fatia generosa da lasanha. Um murmúrio de surpresa se espalhou entre os convidados. Leandro não conseguia conter o sorriso, seu coração aspirava um eco de aceitação. O que ele não esperava, no entanto, era o olhar de surpresa e satisfação que começou a se formar no rosto de sua mãe ao primeiro sabor. É diferente, Zilda murmurou, enquanto mastigava lentamente, como se cada garfada fosse uma descoberta. Os olhos de Ana brilhavam ao ver a reação da sogra. A tensão que antes dominava o ambiente deu lugar a um misto de curiosidade e apreciação. Diante da intensidade do momento, Leandro decidiu que era hora de tentar algo ousado. Ele levantou seu copo, chamando a atenção de todos. Vamos celebrar a união de nossas histórias. As vozes se uniram ao redor da mesa, um brinde espontâneo à nova realidade que se desenhava diante deles. Mas, antes que a música e a conversa começassem a fluir novamente, a campainha da casa tocou. Todos olharam, confusos. Zilda franziu a testa enquanto Ana arquejava, a expressão de surpresa se acentuando. Quem será? Murmurou Ana. Leandro se virou, um nó se formando no estômago. O que estaria por trás daquela porta poderia mudar tudo novamente. Ele engoliu em seco e, com o coração acelerado, caminhou em direção à porta, sem saber o que esperar. A revelação que se escondia lá podia ter o poder de desmoronar o delicado equilíbrio que acabavam de construir. Leandro hesitou um instante, a batida na porta ecoando como um tambor no seu peito. Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade interna. O ambiente que antes pulsava de expectativa agora parecia congelar no tempo. Quem poderia ser? A imagem que lhe assaltou a mente era de um visitante inesperado, alguém que poderia derrubar a harmonia que começava a se formar entre Ana e Zilda. Ele girou a maçaneta e, ao abrir a porta, deparou-se com uma mulher que não via há anos. Era Alessandra, sua prima, com um sorriso despretensioso, mas os olhos não enganavam, havia algo mais ali. O jeito como ela segurava a cesta de frutas era como um sinal de que a felicidade dela escondia um segredo. Oi, Leandro! Ela exclamou, balançando a cesta. Eu sou a última a saber que você está por aqui. Espero não estar atrapalhando. Alessandra, que surpresa! Ele a abraçou, sentindo uma onda de nostalgia. Vem entrar, todo mundo está aqui. Enquanto Alessandra entrava, Leandro voltou-se para o quintal. O clima que antes era descontraído tinha mudado um pouco. Os convidados observavam, sussurrando, enquanto Zilda franzia o senho, talvez percebendo que alguém novo tinha chegado. Ana, por outro lado, estava radiante, como se a entrada de Alessandra representasse um sopro de vida no ar. Oi, tia Zilda! Que cheiro maravilhoso! Alessandra disse, indo até a mesa, já curiosa pela lasanha de berinjela. Leandro observou que o sorriso de sua prima parecia contagiar o ambiente. Zilda relaxou um pouco, retribuindo com um gesto amável. Você deve experimentar a receita da Ana, Zilda respondeu, a tensão começando a se dissipar novamente. Leandro sentiu a necessidade de assumir o controle de qualquer estranheza que pudesse surgir. Alessandra, essa é a Ana, a minha namorada. E essa é a nossa família, um pouco diferente do que você conheceu. Alessandra acenou com entusiasmo. Eu sempre admirei sua coragem em buscar novos horizontes, Ana. Você deve ter muitas histórias para compartilhar. Os dois começaram a conversar animadamente, enquanto Leandro retornava ao seu lugar. Ele se sentou, observando a cena se desenrolar com um misto de alívio e apreensão. Silêncio, ou melhor, um silêncio desejado, começava a se instalar novamente, à medida que todos se sentavam à mesa, prontos para se deliciar com a refeição. Zilda, agora mais tranquila, levantou o copo novamente. Vou brindar a novas conexões ou reencontros inesperados. Ela olhou diretamente para Ana. Novas histórias. Ana completou, o coração aquecido pela aceitação que começava a florescer. Um murmurinho de risadas e vozes tomou conta do quintal, mas a felicidade que começava a brotar encontrou um desafio logo em seguida. Uma sombra atravessou a porta, e Leandro franziu a testa.
Uma figura familiar estava à espreita fora da casa. Seu semblante sombrio estava longe de ser convidativo. A atmosfera se transformou novamente. As conversas diminuíram, e todos os olhares se voltaram lentamente para a entrada. Leandro reconhecia aquele rosto, e seu coração afundou em desconfiança. O que aquele visitante inesperado queria? Ele não era bem-vindo aqui, pensou Leandro, o frio descendo pela sua espinha. Ele se levantou, a urgência subindo. O que aconteceria agora? A festa estava prestes a se transformar em algo mais complicado. E a última coisa que ele queria era que o equilíbrio que conquistaram fosse novamente ameaçado. Com um pé na porta, Leandro ficou parado. A próxima escolha poderia mudar tudo. Afinal, quem poderia ser essa pessoa que pintava nuvens escuras no céu da festa? Leandro respirou fundo e, em um movimento firme, abriu a porta. O que ele viu o deixou sem palavras. Era Rafael, um amigo de infância, mas também um fantasma do passado que ele gostaria de deixar enterrado. O sorriso de Rafael estava longe de ser o sincero que costumava conhecer. Havia um brilho astuto em seus olhos que deixou Leandro em alerta. Oi, Leandro. Que bom te ver. Rafael começou, mas a hesitação em sua voz entregava que ele não estava ali apenas para fazer pequenas conversas. Leandro forçou um sorriso, sem saber como reagir. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, mantendo-se entre a porta e Rafael, como se fosse uma barreira física. Só queria dar uma passada. Sabe como é, né? Família é tudo. Meus pais estão aqui por perto, e eu pensei em vir. Rafael havia mencionado uma festa, mas não tinha ideia de que ele também estava incutido em todas aquelas lembranças que Leandro queria deixar para trás. À medida que as palavras fluíam, Leandro notou que os olhares do grupo atrás dele se tornaram mais tensos. Ana trocou olhares com Zilda, a expressão preocupada se alargando em seu rosto. A última coisa que os convidados queriam era uma peça faltando para um quebra-cabeça que parecia finalmente começar a se encaixar. Você não foi convidado, Leandro disse, cortante. A voz dele saiu mais firme do que pretendia, mas seu coração estava acelerado. Só vim dar um alô. Não precisa ser assim. Rafael tentou desarmar a situação, mas Leandro não estava disposto a deixar que seu passado interferisse no presente. O silêncio instalou-se, pesado como chumbo. O tipo de tensão que faz o ar parecer impossível de respirar. Todos na mesa estavam assistindo, como se houvesse uma tela de cinema entre eles e aquele confronto. Essas conversas não são para hoje, Leandro continuou, sua mente girando em como afastar Rafael da festa sem criar um conflito maior. Ele olhou para Ana, seus olhos pedindo ajuda silenciosa. O sorriso que antes iluminava o rosto dela agora estava oculto, substituído por uma expressão de preocupação. Vamos nos divertir, né? Quem sabe um churrasco? Comentou Rafael, tentando mudar o tom, mas sua voz ainda trazia um tom de desespero. O convite para se juntar ao grupo parecia perigoso. Leandro sabia que qualquer interação abriria novamente feridas que ele gostaria de manter fechadas. Mas o jeito que Rafael olhava para eles, como se estivesse buscando um abrigo que não existia, trazia uma pontada de compaixão. Desculpe, Rafael, mas não acho que seja uma boa ideia. Leandro fechou a porta com força, ouvindo o barulho do metal contra a moldura ecoar como um sinal de alerta. Ao voltar para o quintal, encontrou todos ainda em silêncio, com os olhares cravados em seu rosto. Ele sabia que precisava esclarecer a situação, mas antes conseguiu captar a inquietação dos convidados. As palavras malditas do passado pareciam querer emergir na superfície. Está tudo bem? Ana perguntou, seus olhos cheios de preocupação. Não, não está. Leandro balançou a cabeça, respirando fundo. Rafael era alguém que eu não esperava ver de novo e não tenho certeza se ele vem com boas intenções. Zilda parecia ponderar suas palavras. Leandro, às vezes é melhor enfrentar o passado do que deixá-lo se arrastar. Mas e se a verdade que ele trouxer for mais dolorosa do que todas as questões que tentamos esquecer? Ele questionou, premeditando que cada resposta poderia abrir uma caixa de Pandora que ele não estava pronto para lidar. Ana segurou sua mão, apertando gentilmente como se estivesse transferindo coragem. Estamos juntos nesse. O que você decidir fazer, estaremos ao seu lado. Nesse momento, mesmo em meio ao turbilhão emocional, a ideia de unidade trouxe um pouco de paz ao seu coração. Mas a sensação incômoda de que Rafael ainda estava ali fora, esperando, não o deixaria em paz tão cedo. A noite tinha muito mais a revelar. O que mais estaria escondido nas sombras, aguardando o momento de se manifestar? Leandro não tinha ideia, mas algo lhe dizia que a verdade estava prestes a ser desenterrada, e ela poderia vir em um formato que mudaria tudo novamente. A música suave que antes envolvia o quintal agora parecia ecoar de forma estranha,
combinando com os murmúrios de preocupação do grupo. Leandro sentou-se à mesa, tentando disfarçar a inquietação que fervia dentro de si. O cheiro de carne assando permeava o ar, mas, de alguma forma, nada parecia apetitoso. Ele olhava para o braseiro, os estalos da churrasqueira se misturando ao tumulto em sua mente. Leandro, você realmente está bem? Ana insistiu, sua voz preocupada soando clara em meio ao barulho. Ele sabia que precisava se abrir, mas as palavras pareciam emperradas em sua garganta. Não sei, Ana. É como se um pedaço do meu passado tivesse aparecido sem avisar e eu não sei se estou pronto para isso, confessou, o olhar distante. Zilda, sentada ao lado, o observava com um semblante decidido. Você tem controle sobre isso. Não deixe que outros decidam por você. Você pode escolher como lidar com Rafael. As palavras de Zilda ressoaram na sua cabeça. Ele tinha medo, não apenas do que Rafael poderia trazer consigo, mas do que isso significaria para sua vida. Levantou os olhos, buscando a aprovação dos amigos e encontrou, ao invés disso, um mar de expectativas e incertezas. O barulho da porta se abrindo fez gelar. Rafael entrou novamente. Desta vez, ele não estava sozinho, ao seu lado vinha uma mulher. O olhar dela era familiar, mas Leandro não conseguia colocar o nome. O coração dele disparou ao perceber que, além de Rafael, o passado encarava mais uma vez. Oi, pessoal! Rafael cumprimentou com um sorriso que parecia mais nervoso do que genuíno. Essa é a Jéssica, minha bem, minha esposa. Os olhares se entrelaçaram com a informação. Leandro sentiu algo se agitar dentro dele. Ele não sabia se era curiosidade ou revolta. Jéssica era uma figura do passado que ele tinha esquecido, mas não era fácil equiparar isso ao impacto que a revelação de Rafael causará. Oi, tudo bem? Jéssica disse, um misto de simpatia e insegurança em seu tom. Ela olhou para os rostos conhecidos ao redor da mesa, buscando aprovação, mas Leandro percebia que a tensão só aumentava. Rafael, isso não era parte dos planos, Leandro disse, esforçando-se para manter a calma. O que você realmente quer aqui? A mudança na atmosfera era palpável. Os outros convidados, que antes estavam relaxados, agora observavam a cena com uma inquietude visível. O riso e as conversas diminuíram até se tornarem um silêncio quase opressivo. Ei, calma. Eu trouxe a Jéssica para que pudesse conhecer um pouco da minha infância, das pessoas que marcaram minha vida. Não precisa ser assim, Rafael respondeu, com um tom mais defensivo. O olhar de Leandro se movia entre Rafael e Jéssica. Uma festa não é o lugar para resolver pendências do passado. Ele estava em conflito, lutando contra um desejo de proteger o presente e uma vontade crescente de enfrentar o passado. Ana, percebendo a gravidade da situação, colocou a mão na mesa entre eles e se virou para Jéssica. Vocês já se conheceram antes, então? Jéssica hesitou, sua expressão se tornando confusa. Não diretamente. Mas já ouvi falar muito de você, Leandro, ela acabou dizendo, visivelmente nervosa. As revelações não pareciam ter fim e Leandro sentia como se estivesse vivendo uma série de eventos que escapava ao seu controle. Havia algo naquelas palavras que o atingiu, bem no fundo. Escuta, talvez não fosse uma boa ideia. Rafael tentou justificar, mas Leandro estava pronto para cortar isso de vez. Por que você não foi embora quando eu fechei a porta da primeira vez? O que você quer realmente de mim, Rafael? O embate parecia desenfreado, mas uma parte de Leandro sabia que a verdade era uma estrada que ele não poderia evitar para sempre. Em meio ao calor da discussão, uma lembrança antiga lhe ocorreu, um segredo enterrado que, de alguma forma, fazia parte de tudo o que estava acontecendo ali. As chamas da churrasqueira arremessaram um brilho intenso, quase como se o próprio universo estivesse pedindo que ele desenterrasse o que se escondia sob a superfície. Vamos falar disso antes que a situação piore, sugeriu Zilda, com uma firmeza que fez você sentir que a qualquer momento uma tempestade poderia eclodir. Leandro respirou fundo, resignado. O passado finalmente estava chegando, e desta vez, não havia como voltar atrás. Em seu coração, ele sabia que a verdade que Rafael carregava com ele poderia ser ainda mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Mas no fundo, uma pergunta persistia. Qual o verdadeiro preço de confrontar os fantasmas que o assombravam? A tensão pairava no ar como um fio prestes a se romper, e Leandro sentia seu coração acelerar cada vez mais. Ele lançou um olhar para Jéssica, que agora parecia uma estranha em um filme que ele não queria assistir. As palavras se acumulavam na ponta da língua, mas uma parte dele queria apenas recuar, deixar tudo ali e seguir em frente. Olha, eu só quero entender o que está acontecendo aqui, ele começou, tentando manter a voz firme. Rafael,
Você não falou pra gente que estava casado. Por que essa surpresa agora? Jéssica absorveu cada sílaba, seus olhos marejados refletindo a confusão. Rafael sempre me falou de você, Leandro. E eu não sabia que estava voltando para um lugar tão complicado. Ela tentou explicar, a voz trêmula. Rafael a olhou com uma expressão que misturava apoio e medo. Ele parecia querer proteger Jéssica, mas também sabia que ela estava prestes a ser arrastada para um turbilhão que não a envolvia diretamente. Complicado? Leandro repetiu, quase rindo da ironia. A vida não é complicada, Rafael? O que você realmente quer dizer com tudo isso? Ana, que até então observava em silêncio, decidiu intervir. Gente, eu acho que a gente precisa desacelerar. Talvez um momento para cada um falar sobre o que sente, o que acham. O clima estava tão carregado que era como se cada palavra se tornasse um peso a mais. Zilda olhou para Leandro, seus olhos cheios de encorajamento, e ele respirou fundo, tentando se organizar. Rafael, você é uma parte do meu passado que eu não esperava revisitar. Quando você sumiu, eu pensei que nunca mais saberia de você, ele disse, a voz falhando de emoção. E agora, você aparece, com uma esposa, como se nada tivesse acontecido. As palavras flutuaram no ar, criando um espaço entre eles que parecia enclausurar toda a história que existira antes. Rafael balançou a cabeça, como se tentasse absorver as emoções expostas. Eu não sabia que voltar ia ser tão difícil. Ou que ia te causar tanta dor. Pensei que você fosse ficar feliz por me ver novamente, por relembrar os velhos tempos. Leandro sentiu o calor subir em suas bochechas. Feliz? Como posso ser feliz ao ver você, quando eu não sei nem por que você foi embora? O silêncio fez uma pausa dramática. Jéssica fitou o chão, claramente desencontrada. O que está acontecendo entre vocês? O que eu não sei? Leandro apertou os punhos, os pensamentos se atropelando. Ele sabia que Jéssica não tinha culpa, mas a presença dela aqui tornava tudo ainda mais complicado. Você tem que entender que existe uma história muito mais profunda, algo que eu não tive a chance de resolver, ele falou, agora endereçando não apenas Rafael, mas Jéssica também. E o que você pretende fazer? Contar a verdade sobre o que aconteceu? Não acho que isso resolverá algo, Rafael disparou, a tensão crescendo mais ainda. Talvez a verdade seja o único caminho. Leandro gritou, sentindo a dor antiga ressurgir, como um corte que nunca cicatrizou. Ele se levantou da mesa abruptamente, um movimento chamando a atenção de todos. O que eu quero de você, Rafael, é clareza. As chamas na churrasqueira crepitavam, e o cheiro da carne assando se misturava ao suor e à ansiedade que invadia o ambiente. Ele era um prato cheio para a dureza daquela conversa. Se você não se importa, talvez devêssemos sentar e falar sobre o que aconteceu anos atrás, sugeriu Zilda, sua voz calma sendo um contraste à tempestade do momento. Não podemos deixar o passado definir o presente, mas precisamos enfrentá-lo. A frase reverberou em todos os cantos. E se a verdade for mais dolorosa do que conseguimos suportar? Perguntou Ana, quebrando o silêncio ao olhar para Leandro, a empatia visível em seu rosto. Leandro hesitou, sua respiração acelerada. Ele fazia questão de não olhar para Rafael e sua esposa, mas sentia que a única saída era atravessar essa porta que levava ao passado. O peso das decisões se fazia presente, ameaçando esmagá-lo. Se isso for verdade, então que venha a dor, respondeu ele, a determinação finalmente tomando conta. Chegou a hora de abrir essa caixa. O olhar de Rafael contradizia uma mistura de medo e reconhecimento. Leandro sentia a adrenalina correr por suas veias. Estava prestes a ignorar as consequências, mas a pergunta o assombrava. Até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade? E se, ao final, essa verdade não fosse como ele esperava? O silêncio na sala parecia intenso, como se o ar houvesse-se espesso, dificultando a respiração. Leandro virou-se para Rafael, os olhos ardendo com emoção. O que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo, e ele sabia disso. Eu não posso apenas fingir que isso não me afeta, começou Leandro com voz firme. Você me deixou com tantas perguntas e eu me vi forçado a crescer sem as respostas. E agora, você aparece como se tudo estivesse bem, como se os anos que se passaram não importassem. Rafael deu um passo à frente, como se quisesse se aproximar, mas hesitou. Eu realmente não queria que você se sentisse assim. Eu só não sabia como voltar e enfrentar você. Suas palavras eram uma confissão suave, carregada de arrependimento. Jéssica, ainda em choque, olhou entre os dois, tentando entender. O que aconteceu entre vocês?
Como tudo começou a desmoronar dessa forma? Seu tom era de curiosidade, mas também de uma certa dor. Era difícil para ela perceber que o passado de Rafael estava tão intrinsecamente ligado ao presente que eles tentavam construir juntos. A gente era jovem, Rafael começou, o olhar distante, como se buscasse nas memórias um fio de conexão. Fiz escolhas ruins. Decisões que em algum ponto achei que eram as melhores. Eu não pensei em você, Leandro. Pensei em mim. E você pensa que isso justifica o abandono? Leandro rebateu, a voz subindo. Você diz que não pensou em mim, mas as consequências não me deixaram em paz. Você não teve apenas o seu momento. Eu também tive. Ana, que permanecia distante, se aproximou, tentando trazer um pouco de luz ao clima pesado. Conversar sobre o passado pode ajudar. Se vocês dois estão dispostos a isso. Eu vejo que há ainda um carinho forte, uma amizade que vale a pena preservar. Leandro olhou para Ana, grato pela intervenção. Mas como preservar algo que foi partido? Como consertar um vaso quebrado que nunca mais será igual? Sua voz tremia, a emoção à flor da pele. Zilda, que havia escutado silenciosamente, fez questão de compartilhar um olhar de encorajamento com Leandro. A verdade pode doer, mas ela pode também curar. O que vocês dois precisam é ser honestos, não só um com o outro, mas consigo mesmos, disse ela, simples, mas poderosa. E se a verdade for pior do que a mentira? Rafael murmurou, quase para si mesmo, o medo estampado em seu rosto. Leandro podia ver que Rafael, no fundo, ainda carregava os fantasmas de sua própria escolha, um peso que a vida lhe impusera. Ele percebeu que não era só ele quem sofria. Talvez o que você teme não seja tão terrível quanto você imagina, Leandro disse, tentando encontrar uma brecha para um diálogo mais aberto. O que aconteceu no passado nos define, mas também nos ensina. Precisamos enfrentar isso, Rafael. O que você precisa me dizer? Jéssica olhou para Rafael, esperando um sinal, um movimento. O silêncio era pesado, e todos na sala sabiam que resolver aquilo exigiria mais do que palavras. Exigiria coragem. Após um instante que pareceu durar uma eternidade, Rafael respirou fundo e comentou, eu nunca te esqueci, Leandro. A verdade é que eu fui embora porque estava com medo. Medo do que eu tinha que enfrentar e do que deixei para trás. E agora, sinto que talvez você mereça mais do que eu poderia dar. As palavras trouxeram um novo sabor à sala, como um misto de esperança e agonizante dor. Leandro sentiu seu coração acelerar novamente, a lembrança de tudo que viverá com Rafael sendo desenterrada. Isso é só o começo, ele respondeu, sua voz mais firme. Mas o que vem agora? O que você vai fazer com isso? Precisamos decididamente resolver o que for encalhado entre nós. Enquanto as chamas na churrasqueira crepitavam e os cheiros se misturavam, uma nova história estava prestes a se desenrolar, e todos na sala sentiam isso. Não seria fácil, mas talvez o primeiro passo tivesse sido dado. E naquele instante, Leandro percebeu que a verdade não era apenas sobre o que Rafael carregava, mas sobre tudo que ele mesmo também escondia, e essa descoberta poderia ser avassaladora. Até onde estavam dispostos a ir para desenterrar os segredos enterrados do passado? Rafael olhou para Leandro, seu olhar cheio de dor e vulnerabilidade. A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Ele sabia que não podia se esquivar mais daquele momento, mas as palavras pareciam ter ficado presas na garganta. Um misto de angústia e determinação tomou conta dele. Leandro, eu não só fui embora por medo. A verdade é que eu fiz algo imperdoável. A voz de Rafael quase falhou, e ele se sentiu exposto, como se todo o peso dos anos que estivera tentando esconder estivesse prestes a vir à tona. Impedido do quê, Rafael? O que você fez? A voz de Leandro estava tingida de ansiedade, um misto de curiosidade e receio. Ele sentia que aquela revelação poderia mudar tudo, mas queria, a todo custo, ouvir a verdade. Rafael respirou fundo. O movimento parecia uma eternidade. Eu me envolvi com outra pessoa. Na época, parecia que eu tinha encontrado uma forma de escapar. Mas eu só criei mais feridas, além daquelas que já havia deixado em você. Leandro sentiu um frio na barriga, como se fosse atingido por um raio. A traição, mesmo que no passado, o atingiu em cheio. Lembranças de momentos felizes passaram pela sua mente como uma onda em um mar revolto. Ele teve que lutar para se manter em pé. Você traiu a nossa confiança, Rafael. Ele disse, a voz agora revelando um furor contido. Eu não consigo acreditar que você me fez isso, enquanto eu estava aqui, lutando para entender o seu desaparecimento.
Os olhos de Leandro arderam com lágrimas que ameaçavam escapar. Toda a dor se juntou como uma tempestade dentro dele. Os sussurros do passado vindo à tona eram dolorosos, mas também traziam a sensação de que talvez, finalmente, pudessem ser libertados. Eu sei que é difícil de aceitar, Rafael continuou, sua voz vacilante. E nunca foi minha intenção te machucar. A verdade é que eu fui egoísta. Eu queria escapar da pressão de crescer e encarar as responsabilidades. Ana, mais uma vez, tentou intervir. Talvez agora seja o momento de vocês dois se reencontrarem. O passado é pesado, mas pode ser um ponto de partida para algo novo. Leandro não queria ouvir isso. Ele estava imerso em suas próprias emoções, e a ideia de perdoar parecia distante e quase inalcançável. Reencontrar, Ana? Depois de tudo isso, como eu posso confiar novamente? O olhar de Rafael era de desespero. Eu nunca quis perder você. Meus erros me assombram todos os dias, e saber que criei esse abismo entre nós me destrói. Jéssica manteve o olhar em Rafael, como se estivesse tentando decifrá-lo. Se você realmente se importa, Rafael, o que está disposto a fazer para provar isso a ele? Uma pausa se instalou. O silêncio era pesado, mas estava carregado de expectativas. Rafael hesitou, mas logo buscou força em seu interior. Eu quero consertar. Eu quero me esforçar para reconstruir a confiança que eu quebrei. Vou fazer o que for necessário para mostrar que estou aqui de verdade. Leandro franziu o senho. Um misto de esperança e resistência se mesclava em sua alma. E se o seu melhor não for suficiente? E se eu não conseguir esquecer? Então, eu estarei aqui, mesmo assim, Rafael afirmou, com um olhar determinado. O peso em seus ombros era enorme, mas ele estava disposto a carregar. Ana se voltou para Leandro, uma expressão de compreensão em seu rosto. Às vezes, a verdade mais difícil de contar é a que leva ao perdão. Leandro, o que você realmente deseja agora? Nesse instante, o mundo ao redor desapareceu. Leandro se viu diante de um abismo de sentimentos. A dor da traição ainda machucava, mas havia uma pequena luz no fim do túnel que o convidava a pensar nas possibilidades. Poderia ele realmente dar o primeiro passo em direção à cura? Aquelas palavras flutuaram no ar como uma pergunta não respondida, formando um novo caminho em um território repleto de incertezas. Afinal, qual seria o próximo passo deles? Estariam prontos para enfrentar, juntos, a tempestade emocional que ainda estava por vir? Leandro sentia o coração disparar enquanto as palavras de Rafael ecoavam em sua mente. O silêncio na sala pesava, como se cada um estivesse tentando encontrar a resposta para perguntas que ainda não eram claras. Ele abasteceu a mente com as memórias de risos e abraços, momentos que agora pareciam distantes. A traição se transformava em um espectro que o acompanhava, e a dúvida sobre o futuro se tornava cada vez mais intensa. Eu não consigo simplesmente ignorar o que aconteceu, respondeu Leandro, sua voz tremendo. Sabia que essa conversa seria difícil, mas como você pode esperar que tudo volte a ser como antes só porque está aqui agora? Rafael baixou os olhos, derrotado, mas um lampejo de determinação ainda brilhava em seu olhar. Eu sei que não será fácil. O caminho que trilhei foi errado. É claro que eu não espero que você me perdoe de imediato, mas quero mostrar a você que isso realmente importa para mim. Eu estou pronto para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. As palavras de Leandro saíram como um desafio, e ele se apoiou na mesa, buscando apoio das superfícies que o cercavam. E o que exatamente é isso? Rafael respirou fundo e começou a listar uma série de promessas. Posso ir à terapia. Posso ser transparente. Posso abrir mão de qualquer coisa que você ache que precisa. Eu quero mudar, Leandro. Eu quero ser a pessoa que você merece. O peito de Leandro se apertou em conflito. Havia algo vulnerável e verdadeiro nas palavras de Rafael, mas a dor da traição ainda o imobilizava. Havia espaço no seu coração para essa nova chance? O que ele realmente procurava naquele momento? E se isso tudo não for o bastante? E se, no final, eu descobrir que ainda não consigo confiar em você? Então, eu estarei aqui para isso também, respondeu Rafael, a sinceridade transparecendo em seu rosto. Se a nossa história merece ser repensada, vou lutar por isso, te fazer perceber que não sou mais a mesma pessoa que fui. Mas isso precisa vir de você. A decisão é sua. Quero que você sinta que merece essa nova oportunidade. Ana observava tudo com um olhar atento, percebendo a luta interna de Leandro. Leandro, o que está te segurando? O medo ou o amor? O que vale mais para você nesse momento?
Ela tentou intervir, a voz calma mas firme, quase uma âncora em meio à tempestade. Leandro fechou os olhos por um instante, refletindo sobre as palavras de Ana. O amor que sentirá no passado não desaparecera completamente, mas havia se transformado em uma amargura dolorosa. Eu gostaria de dizer que é o amor, mas o medo também tem um papel importante aqui. E se eu me machucar novamente? E se você descobrir que pode ser feliz novamente? Ana retaliou suavemente. Às vezes, os riscos são o que nos mostram o que realmente valoramos. Um novo silêncio se instalou. Leandro olhou para o chão, tentando organizar seus pensamentos. O mundo parecia quase girar lentamente enquanto ele ponderava cada uma de suas opções. Ele desejava acreditar que poderia dar uma chance a Rafael, mas não queria repetir os mesmos erros do passado. Rafael, percebendo a confusão no espírito de Leandro, não se conteve. Eu não sou o mesmo. Eu não quero ser o mesmo. E é sua escolha, não minha, confiar novamente. Mas estarei aqui para cada passo que você decidir dar. Leandro sentiu algo mudar dentro dele. Pequenas fissuras na armadura que havia construído nos últimos anos começaram a se formar. Havia algo a ser dito. Algo que poderia transformar toda essa dor em força. O olhar de Rafael se fixou nos dele, buscando uma resposta que parecia flutuar entre os dois. O que Leandro escolheria agora? O potencial do perdão pairava no ar, aguardando o gesto que poderia mudar tudo. Naquele momento de incerteza, um celular toca abruptamente, quebrando o clima intenso da sala. Desculpe, é a minha mãe. Leandro disse, distraindo-se do foco, tomando seu celular nas mãos, sem perceber que o toque poderia ser um convite a novos desafios. Leandro olhou rapidamente para a tela do celular e viu que era uma ligação de Dona Zilda. O coração disparou em seu peito, provocando uma sensação de urgência. Desculpem um minuto, preciso atender isso, disse, tentando se afastar da tensão que ainda pairava no ar, mas já sentindo as expectativas dos outros repousando sobre ele. Ele rapidamente se afastou para o canto do quintal, onde o murmúrio do vento parecia soprar dúvidas. Atendeu a ligação, sua voz trêmula. Oi, mãe? Aconteceu algo ruim? A preocupação ressoava através da linha. A festa está bem? Está tudo bem, só tem algumas coisas para resolver. Ele hesitou, olhando para o grupo que ainda trocava olhares, incertos e ansiosos. A gente está falando sobre o passado, mas está indo devagar. Dona Zilda respirou fundo do outro lado. Acredito que enfrentar isso seja parte do que você e Rafael precisam. Mas eu queria saber se você está lidando com tudo isso e se você tem o apoio que precisa. Aquele simples gesto de preocupação de sua mãe que, recentemente, tinha sido tão crítica de Ana, agora se transformava em apoio. Leandro sentiu algo aquecer seu coração. Sim, eu não estou sozinho, mãe. Ana está aqui comigo e, creio que estamos prontos para seguir em frente, de um jeito ou de outro. Após despedir-se e desligar, Leandro tomou uma decisão. Precisava finalizar essa conversa. Ele voltou para onde todos estavam e, ao observar Rafael e Jéssica, viu que sua prima Alessandra observava atentamente, enquanto Zilda apoiava a cabeça nas mãos, atenta, e Ana ainda mantinha a mão sobre a mesa, disposta a apoiar. Pessoal, começou Leandro, eu percebo que o que estamos enfrentando diz muito sobre esses últimos anos que carregamos. É claro que o passado nos machucou, mas eu não posso viver nessa culpa e nessa dor enquanto estiver presente aqui. Ele buscou coragem, o olhar firme em Rafael. Você errou. E eu me senti traído. Mas, mesmo assim, não considero que sejamos apenas um peso um para o outro. Temos a chance de construir um novo caminho. Rafael ouviu em silêncio, suas feições transparecendo alívio e ansiedade. Leandro continuou. A verdade é que as ideais que a gente vem nutrindo sobre o outro isso nos impede de seguir em frente. Se você está disposto a se esforçar, então também quero tentar. Quero abrir espaço para a cura. Uma onda de murmúrios de surpresa passou pelo quintal. Isso vai levar tempo. Não será fácil, e eu não prometo que tudo vai ficar como era antes, porque isso é impossível. Mas eu estou disposto a dar um passo adiante e cobrir os outros. Obrigada, Rafael sussurrou. Leandro não sabia o que viria depois, mas entendeu que o perdão jamais seria um ato singular. Era um trabalho que demandava confiança mútua. Ana, percebendo que estava se desenrolando, interrompeu suavemente. Acredito que devemos tomar esse tempo todos juntos. Criar novos momentos. Podemos redescobrir nossas tradições e até mesmo algumas novas. Afinal, tudo que é antigo pode ganhar novas formas, se assim nós quisermos. Os olhos de Zilda brilhavam com gratidão e um sorriso suave se formou em seu rosto.
Uma boa ideia, minha querida. Vamos fazer isso. Vamos reunir não apenas as tradições, mas abrir espaço para o novo também, disse com esperança. E assim, mais um brinde foi feito. Os copos se ergueram, agora com risos e lembranças à frente. A atmosfera era de aceitação e celebração, e havia um sabor de possibilidade pairando no ar no fundo. Leandro entendia que o amor e as feridas andam de mãos dadas, mas a abertura para a cura era um gesto que poderia iluminar os caminhos impossíveis. E, claro, havia mais surpresas por vir quando as paredes caíssem, e cada um encontrasse dentro de si a coragem para ser honesto, vulnerável, abrir-se e enfrentar suas verdades. O churrasco se tornou uma celebração memorável, mas não pela carne ou pelos pratos elaborados, mas pelas ligações que estavam começando a se estabelecer, reconectando histórias. Laços familiares e um novo começo para cada um. Esse, sem dúvida, não seria o fim, mas um novo começo. E, no fundo de seus corações, todos sabiam que a verdadeira felicidade reside não em evitar a dor, mas em aceitá-la e transformá-la em algo bonito. Leandro sorriu para Ana, sentindo tudo se encaixar enquanto observava a festa girar ao seu redor, já iluminando as sombras do passado. Agora era seu momento de iniciar a nova história. E você? Se sentiu tocado por essa jornada? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar mais amor e perdão. Comente suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.